Irmãos, nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus e hoje, nos versículos 9 a 13, nós temos o Evangelho da conversão de São Mateus, narrada pelo próprio evangelista. Nela diz o seguinte: Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Irmãos, nós estamos diante da conversão de São Mateus e a sua conversão é um verdadeiro milagre realizado por nosso Senhor Jesus Cristo. Só contextualizando, o povo de Deus sofria muito com a cobrança de impostos. Era um povo que já tinha suas dificuldades e, além disso, ainda sofria com a cobrança abusiva de impostos por conta do império, né? E quem eram os cobradores de impostos? Eram aqueles que estavam na coletoria, é o caso de São Mateus. E Mateus, né, até então Mateus, ele estava confortável nessa situação. Afinal de contas, ele tinha muitas regalias, ele já era um homem rico por conta dessa coleta abusiva de impostos. Ele estava confortável sobre o seu pecado. Ele não tinha aquela inquietação de pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa, cobrando esses impostos desse povo sofrido? Será que isso é justo? Ele não tinha essa inquietação, ele não tinha a intenção de se converter. Mas Jesus chega até Mateus e diz, segue-me. E Mateus se levanta e segue a Jesus. Irmãos, isso me faz pensar quantas vezes a gente é contrariado, as nossas vontades são contrariadas pelo Evangelho, por Jesus, pela doutrina da igreja que prega o que Jesus nos ensinou, mas nós, confortáveis no nosso pecado, sentados na nossa coletoria de impostos, a gente não abre mão daquilo que vai contra as nossas vontades, que vai nos contrariar, porque nós estamos confortáveis sentados na nossa coletoria de impostos. Enquanto Mateus, que tinha toda a sua vida ali estabelecida, ele abandona tudo, ele larga toda a sua riqueza, tudo que ele tinha para seguir a Jesus. Grande São Mateus, quão grande é este milagre desta conversão de São Mateus, irmãos. Quão difícil é nós nos desapegarmos de pequenas coisas, quanto mais se nós estivermos sentados, tivermos a nossa vida estabelecida sobre o nosso trabalho, às vezes um trabalho que é pecaminoso, que também é um trabalho que explora outras pessoas. Quão mais difícil é se nós estivermos alicerçados, né, a nossa vida sobre o pecado, abandonar tudo e seguir Jesus. Se a gente não consegue abandonar nem as pequenas coisas para nos colocarmos no seguimento de Jesus. A conversão de São Mateus, irmãos, é um verdadeiro milagre e é este o milagre que Jesus quer realizar na nossa vida. Nós vimos nos evangelhos anteriores as curas, milagres que realizaram curas de Jesus, né? Jesus que curou as enfermidades das pessoas. Mas, apesar de curar as suas enfermidades físicas, Jesus veio para nos salvar. Este é o verdadeiro objetivo de Jesus. Essa é a missão de Jesus. O próprio nome de Jesus diz: Deus salva. Jesus veio não para curar as nossas enfermidades físicas, mas para nos tirar do pecado, para tirar a gente da nossa coletoria de impostos. Nós que estamos sentados, confortáveis nessa situação. Tirar a gente das trevas, de onde parece que a gente não tem outra alternativa senão permanecer lá. E ele ilumina essas trevas, ele nos resgata, ele nos salva. Essa é a verdadeira missão de Jesus. Iluminar as trevas, nos tirar dos nossos pecados, onde nós estamos confortáveis. Este é o verdadeiro milagre que Jesus quer operar em nós. E nós precisamos aprender com Mateus a levantar-nos,
a não olhar para trás, a nos desapegarmos das coisas que nos mantêm nessa vida mundana, e quando eu digo mundana, eu digo pecaminosa, e deixando isto para trás, essa vida antiga, deixarmos que Jesus converta o nosso coração para que nós nos coloquemos no seu segmento como discípulos, assim como São Mateus fez, abandonando toda a sua vida antiga e se colocando no segmento de Cristo como discípulo. E então ele que foi um grande apóstolo, que nós também sejamos discípulos e estejamos com Jesus e aprendamos dele e abandonemos a vida antiga para que então um dia também possamos realizar, possamos agir, sermos apóstolos, levarmos o evangelho, tirarmos outras pessoas das suas coletorias de impostos, do seu conforto, sentados sobre os pecados, para que também sejam iluminados e deixem de levar essa vida antiga, para que tenham uma vida nova em Cristo, na luz de Cristo, no caminho de Cristo. Esta é a verdadeira missão de Jesus, nos dar a vida e a vida eterna. E nós precisamos, uma vez que somos homens novos, renovados, sob a luz de Cristo, que nós também possamos iluminar a vida daqueles que estão sentados nas suas coletorias de impostos, irmãos. Aonde parecia que não havia salvação, Jesus vai e ilumina aonde havia trevas, e dali ele tira um bem maior. Uma vocação, um apostolado que parecia ser impossível diante da situação do contexto de Mateus, se torna então um grande apostolado, um evangelista, se torna São Mateus. E isso é uma maravilha. Essa conversão de São Mateus é um evangelho que ilumina a nossa vida e nos faz repensar sobre o que está nos deixando presos a este mundo e nos impedindo de deixar tudo para seguir o Jesus. Que nós, assim como São Mateus, nós tenhamos a coragem de abandonar tudo e de colocarmos a nossa vida aos pés de Jesus e segui-lo, abandonando os nossos confortos, mesmo que isso contrarie as nossas vontades, porque Deus ele tem o melhor para a gente, ele sabe o que é melhor para a gente. Que São Mateus rogue por nós e nos dê a coragem necessária para nos levantarmos e seguirmos Jesus. Amém.